O Memórias do Poder Legislativo está de volta. Esse é nosso último bloco, que pena, e a gente ainda tem tanto que conversar, né, Bia Pardi? Vamos começar do começo agora, da experiência da senhora como administradora regional, né, na subprefeitura de Pinheiros. Essa foi outra experiência muito bacana. Rica, diferente, porque lá você tinha que fazer, né? Você comandava o fazer e a gestão. Então foi 4 anos, assim, mas foi uma trabalheira enorme, enorme, mas eu fazia aquilo com muita satisfação. E a marca que eu deixei, que foi reconhecida pela comunidade toda, né, primeiro que eles falavam, você continua, quando a Marta perdeu a eleição, eu falei, não pode, não tem problema, não, pode ficar. Eu falei, não posso, partido diferente, nós não temos as mesmas... Mas que interessante esse pedido das pessoas. Mas porque uma das características do meu mandato lá foi a abertura democrática. Então tinha muitas associações de moradores e a gente fazia assim... A senhora recebia isso na subprefeitura? Ou por meio de conselhos? Não, vinha de assembleia, fazia assembleia do bairro. Fazia assembleia, vivia na rua fazendo coisas. E então foi uma experiência muito legal, verdadeiramente construindo a democracia lá, com todo mundo, né? Mas São Paulo é uma cidade muito complexa e a gente às vezes, nossa, é bastante difícil. Mas foi uma riqueza assim que eu também senti ter perdido a eleição, porque aí eu teria continuado com gosto, com prazer. Eu queria que a senhora opinasse um pouquinho a respeito dessa questão da descentralização, desse poder decisório por regiões. Pois é, exatamente por ser uma cidade complexa, ela comportaria, né, você levar para mais perto da população exatamente esse contato. Né? Essa decisão importante que está pertinho dela ali. Que ela pode discutir, entender e até aceitar determinadas ações que o governo faça, né? O governo municipal faça. Então foi um começo, não chegou a concretizar totalmente. Nós vivemos pouco tempo a descentralização que a Marta propôs, mas assim mesmo foi, por exemplo, eu tive possibilidade de visitar todas as escolas, porque elas iam ficar todas sob a minha gestão, né? Então eu visitei todas, até parece que eram poucas, mas enfim, fui em todas, né? Creche e pré-escola, que é educação infantil. Então, mas foi ótimo, porque os professores aí começaram a sentir o que significava ter esse contato necessário, porque aí recebia, né, toda a demanda, toda a ansiedade e angústia dos professores. Não, e ele se sente até valorizado, né? Poxa, tem alguém aqui que vai se prestar atenção comigo. No que eu estou passando. Exatamente. Vai olhar minha condição de trabalho, enfim. Isso valia para a associação comercial, valia para Rotary, valia para todas essas organizações que existem no bairro. E aí eu fazia questão, eu ia na reunião, ia no Conselho de Segurança, todas as reuniões eu procurava participar ao máximo, que era exatamente isso, era o meu papel, né, E como é que você chegava até o processo de decisão? Ouvindo as pessoas e como a senhora era gestora e podia decidir de caneta na mão mesmo? Tinha, por exemplo, nós podíamos fazer determinada ação, vamos supor, nós tínhamos uma asfaltagem para fazer. Íamos ter o dinheiro para fazer uma... Aí decidia onde que nós vamos fazer. Então fazia o levantamento. Decidia junto. Fazia o levantamento, a necessidade e tal, e aí podia decidir coletivamente. Né? A gente acatava a decisão, porque estava lá vendo, estava lá na rua vendo o que precisava. Então foi uma coisa bem gostosa, foi. A gente falou de várias experiências da senhora, então, na sala de aula, no sindicato, como deputada estadual por 2 mandatos, como subprefeita. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da infância da senhora pra gente. Eu imagino que muitas dessas aventuras todas não devem ter passado pela cabeça de uma menina. Não, mas nem passou. Bom, eu fui aluna de colégio interno. Você vê como minha idade já revela que existia colégio interno naquela época. Né? Pode revelar a idade da senhora? Pode, à vontade. Então,
72 anos. Eu me orgulho de todas as minhas realizações. Claro, tem coisas que eu gostaria que não tivesse acontecido, mas aconteceu. Ou que tivessem sido diferentes. Ou que tivesse sido diferente, né? Mas eu estudei, então, em colégio interno, mas não foi por grandes ideologias da minha mãe e do meu pai. Foi porque eu tinha uma tia que era diretora de um colégio interno em Campinas. Então, lá fui eu. Precisava ser educada porque eu era meio rebelde. Né? O que era ser meio rebelde? E você sabe que eu não sei direito? Porque eu não me lembro da minha rebeldia. Isso quem falava eram as tias, que eu precisava ser educada, que eu era muito mal educada. Então, e aí eu falei, bom, eu vou trocar, eu tenho que ganhar esse afeto. Se elas não gostam de mim porque eu sou assim, eu vou mudar. Aí fiquei educada, de repente fiquei educada, servia cafezinho, agradava a tia, assim, eu achava divertido. Então, depois eu fui... a minha mãe sempre contava que o pai dela não queria que ela estudasse para não sustentar marido. Essas coisas fazem parte da história familiar, né? Que a gente guarda. Que a gente guarda. Mas ela falou, mas você vai estudar, porque você vai ter uma sobrevivência independente de ter marido. Ela era bem de vanguarda. Moderna. Dela, bem moderninha. E eu fui fazer, aí estudei no colégio interno até a 4ª série, até a 5ª, não, até a 8ª. E fui, quando eu saí do colégio interno, muito fui fazer... comportada, saiu comportada e não mais rebelde. Não mais rebelde. Mais ou menos, eu guardei um pouquinho de rebeldia, porque faz bem, né? E aí fui para... Minha mãe falou, você vai ter uma profissão logo, direto para fazer magistério. Naquela época era um curso normal. Pronto, aí começou, fiz o curso normal. Não, nós éramos pobres e meu pai não tinha condição de deixar eu sem trabalhar e para estudar. Então eu fui trabalhar para até ajudar um pouco as finanças familiares. Parei então, terminei o normal, parei, fui trabalhar. Mas aí eu queria muito estudar, eu queria filosofia. Era a filosofia que eu queria fazer. Muito rebelde. Muito rebelde. Aí casei, tive filho e fui fazer filosofia. Fiz o curso e comecei numa época brava da ditadura. Eu entrei na universidade em 73. Peguei o começo do levante contra a ditadura dos estudantes. Aí parece um encadeamento, né? Comecei a militar no movimento estudantil. Eu entrei tarde em idade, mas era jovem espírito. Então, lá fui eu fazer passeata, correr da polícia e tal. Naquela época era brava a coisa. O que as tias iam dizer, hein? Não, aí já não tinha mais. Essa preocupação com ela já não tinha mais. Tinha deixado para trás. Já tinha deixado para trás. E aí pronto. Depois do movimento estudantil, quando terminei a faculdade, fui para o movimento dos professores. E aí uma coisa foi puxando... Em 80, eu assinei a ata de fundação do PT. Depois participei, estive em várias direções, instâncias, né, do partido, de instância de direção. Fui deputada estadual e fui subprefeita. E estou aqui. Bem vivido, 72 anos. Contando as histórias do Memórias. É muito legal. Quero parabenizar os deputados que estão envolvidos, principalmente o deputado Tonico Ramos, que foi quem fez esse convite, junto com o deputado Tonka. Então, tem coisa para contar, né? Tem, ó. A gente está chegando no finzinho do programa e ainda tem 2 perguntas importantíssimas para fazer para a senhora, que eu deixo sempre para o fim. Vou adiantar um pouquinho, porque eu quero falar um pouquinho mais de democracia no final. Já que foi nosso tema, né? Isso. Eu sempre pergunto para os entrevistados, deixo para o finzinho a questão da saudade. Muitos voltam aqui depois de 20 anos, ou mais até, e claro, andam pelos corredores, dão uma voltinha no plenário. Eu imagino que isso deve mexer muito com as pessoas que trabalharam aqui. No caso da senhora, a senhora está sempre aqui por conta do trabalho que ainda faz no Partido dos Trabalhadores. Mas quando vai ao plenário ou quando tem um projeto de lei importante sendo discutido, dá uma saudade de não poder dar ali uma opinião, de não poder subir na tribuna, mesmo que escute aqueles comentários da roupa e ir lá e brigar?
Ah, eu sinto porque eu era de pegar o microfone e até morder. Mas eu sinto muita vontade de... Mas eu sei que eu dei a minha contribuição. Então, propriamente saudade não, né? E mesmo porque eu fico comparando, né, o meu tempo com o tempo, eu fico com o meu tempo. E então não, mas vontade de pegar o microfone, porque tem coisas que parece que só a gente sabe Só de dar um pitaco ali, Exato. pegar e falar, agora eu vou falar Agora o que eu penso. Falar, E vocês vão ouvir. Mas eu acho que cumprir, né, essa etapa e gosto muito do que eu faço hoje, assessoria da área de educação, leio bastante, estou sempre... Está muito ativa muito ainda. Ativa, Então, discuto bastante também. Então, me satisfaz, não é uma coisa que eu fique relembrando. Relembro porque tem coisa... Com aquele saudosismo triste. Não tenho. Não. Tá. Agora, para o finzinho, uma pergunta que eu realmente fiquei em dúvida. Eu abri falando da democracia, da importância da gente fortalecer ela a cada dia, mas essas entrevistas são mesmo uma aula para mim. Como a senhora é professora, vou aproveitar. Eu tenho a impressão que por conta da gente poder participar tanto hoje em dia, poder dar a nossa opinião, poder escrever, ter essa liberdade de imprensa e de voto, enfim, que a gente realmente estivesse vivendo uma democracia. E a senhora disse não democracia. Por quê que a senhora tem essa sensação? É esse desânimo mesmo, generalizado, que a gente tem com tudo, com as instituições, enfim? Não, é que eu acho que falta bastante para precisar. Quando a gente vai ter uma plena democracia, quando você tiver realmente ninguém passando fome mais, não tiver essa distância, essa desigualdade que existe na sociedade, né? Entre pessoas que podem mais, pessoas que não podem nada, pessoas que... Então, já foi feita muita coisa, a gente sabe que caminhamos bastante, mas quando não tiver nenhuma mulher apanhando do marido, porque é um processo ao mesmo tempo de construção e de aprendizagem, né? Quer dizer, instituir novos valores, de criar coisas novas, onde ninguém seja excluído. Quer dizer, temos a liberdade, mas não temos a igualdade ainda. E liberdade também é relativa. É relativo porque não adianta você ter liberdade e não ter de expressão, pelo menos temos. É mais ou menos também. Porque vamos fazer análise da mídia, né? Como é que a mídia trata os temas que ela trata e tal. Parece sempre que ela é pendular, ela pende para um lado, sabe? Que mais para um lado, privilegia um determinado setor, privilegia determinada situação. Então, a democracia é uma coisa assim que não é fácil você construir, porque tem que mexer na estrutura social. Você tem que mexer nas coisas que estão sedimentadas e que provocam essas exclusões, que provocam essas desigualdades, essas diferenças. Então, acho que... E eu sou, assim, radicalmente democrática. Eu acho que tem que ter... Sabe, todo mundo tem que ter condições iguais, todo mundo tem que chegar a lugares semelhantes. E não acho que... Por que os nossos alunos saem e não sabem nada? Se não vai competir com aquele outro que é rico, que vai lá e tem tudo. Não é só a escola de conhecimento, ela tem o prazer do futebol, ela tem o prazer do esporte. São condições de vida diferentes. Não pode. Tem direitos que tem que ser reservados. A gente avançou muito, eu acho. Depois que conseguimos expulsar a ditadura, a gente caminhou muito, mas falta bastante ainda. A senhora é uma rebelde com causa democrática. Radicalmente. Tem rebelde sem causa, tem rebelde com causa. E quer dizer que nesse processo, só para a gente finalizar, ainda tem muita gente, nesse processo então, de fortalecimento da democracia, ainda tem muita gente que não está dentro. Muita gente excluída, até de entender do que a gente está falando. Tem. Por conta da desigualdade, disso tudo que a senhora explicou. Mas estamos, pelo menos, no caminho certo, no rumo certo? Não, claro que está andando. Não está parado, está andando. Acho que tem sido feito bastante...
próprio processo constituinte, que eu não participei como parlamentar, mas como sindicalista, o próprio processo constituinte, ele gerou uma Constituição que avançou muito, não é, no processo democrático. E de posterior a isso tudo tem caminhada, mas você vê, tem sempre luta, né? Nada acontece sem a luta. Então, os que são privilegiados, eles agarram os privilégios e não querem soltar de jeito nenhum e nem repartir. E aí precisa lutar, brigar. Muito obrigada pela presença da senhora aqui no Memórias. Foi um prazer. Obrigada por essa aula de rebeldia e democracia, afinal. Obrigada, digo eu. Foi muito bom, foi muito gostoso fazer o programa. Obrigada. É isso. Memórias é muito aprendizado. A gente volta na semana que vem, então, com outras histórias, outros entrevistados e para falar mais sobre esse resgate, principalmente da democracia. Até a semana que vem e muito obrigada pela sua audiência.